Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Bom dia a todas e todos que honram com suas presenças o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos dar início à nossa 11ª sessão ordinária. Antes de iniciar, eu gostaria de comunicar o adiamento dos seguintes itens da pauta: 76, 83, 87, 92, 93, 106, 110, 154, 157, 161. Indago se as senhoras relatoras, senhores relatores, têm mais algum feito cujo adiamento desejariam indicar. Passo a anunciar os itens retirados de pauta. Item 31, 45, 85, 142 e 151. Pediu a palavra o conselheiro Tito Amaral para uma comunicação. Senhor presidente, apenas o 89 também, para retirar de pauta, houve um pedido de desistência. Ok, 89 também retirado de pauta. Item 100, senhor presidente. Item 100 retirado? Retirado de pauta. Retirado de pauta o item 100. Conselheiro Tito Amaral, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhor doutor Marcos Vinícius, representante da OAB, senhoras e senhores conselheiros. Eu pedi a palavra inicialmente para fazer um registro do ocorrido na semana passada na cidade de Belém, que foi o 19º Congresso Brasileiro do Ministério Público, e evento ao qual o Conselho esteve presente, com Vossa Excelência, senhor presidente, o nosso corregedor, doutor Jefferson, doutor Alessandro, doutora Cláudia e eu. Então, foi um evento muitíssimo bem organizado, teve pleno êxito, e eu queria, então, parabenizar inicialmente o doutor Samir Darras, que é o presidente da Associação do Pará, do doutor Hélio Rubens, que foi o coordenador geral, do doutor Eduardo Barleto, procurador-geral de lá, e o doutor César Matar, que é o presidente da CONAMP e o presidente do Congresso. O que mais chamou a atenção, além da organização, dos temas abordados, da qualidade dos palestrantes, foi a união entre as associações, a Associação Nacional, a Associação Local, a Procuradoria-Geral de Justiça. Então, essa união, havida entre todos, foi muito importante para o sucesso do evento. E quero, então, parabenizar principalmente presente aqui o doutor César Matar, que todos nós sabemos hoje, é, sem dúvida, um dos maiores nomes do Ministério Público do Brasil. Então, parabéns, César, viu? E não poderia ser de outra forma. Tudo que você se mete a fazer, você faz bem. E o Congresso foi, então, o coroamento aí desse trabalho que você já vem fazendo à frente da CONAMP há muito tempo. Então, era só para fazer esse registro, senhor presidente. Tenho certeza, conselheiro Tito Amaral, que a oportuna manifestação de Vossa Excelência expressa o pensamento do Conselho Nacional, especialmente aqueles que estivemos lá presentes, pudemos constatar, perceber a qualidade, enfim, do trabalho desenvolvido pela CONAMP, pela associação local, pela Procuradoria Local, e um evento, como Vossa Excelência muito bem destaca, marcado pela união tão fundamental ao Ministério Público Brasileiro. Então, mas esse foi o tema do discurso de Vossa Excelência na abertura. Exato. Eu estava atento. Agradeço a Vossa Excelência. Conselheiro Adilson Gurgel. Senhor presidente, na mesma linha, estando presente aqui, inclusive, o secretário-geral da OAB, o doutor Marcos Vinícius, dá os parabéns também deste Conselho à realização da 21ª Conferência Nacional dos Advogados, que foi praticamente concomitante
com o Congresso Nacional do Ministério Público, e Vossa Excelência, tendo o dom da ubiquidade, estava nos dois congressos. Esteve lá conosco, né, proferiu uma bela palestra, e a OAB está de parabéns, conseguiu reunir 7.000 advogados e acadêmicos de direito na cidade de Curitiba, e, na ocasião, foram retirados vários posicionamentos, porque a conferência é justamente o guia dos encaminhamentos que a OAB tomará nos próximos 3 anos. Então, com muita honra, eu e o conselheiro Almino Afonso também estivemos lá proferindo palestras, quer dizer, 3 dos nossos representantes aqui estiveram presentes nessa conferência. Então, os parabéns ao Conselho Federal e, pessoalmente, o agradecimento também pelo convite muito honroso de palestrar naquele gigantesco evento. Eu também me associo à manifestação de Vossa Excelência, conselheiro Adilson Gurgel, e dizia que, pouco antes de iniciar a sessão, a doutor Marcos Vinícius, que fiquei absolutamente impressionado com o número de participantes, 7.000 inscritos na Conferência Nacional da OAB. Era algo de, quando se chegava ao local do evento, aliás, de magnífica estrutura, se ficava até, literalmente, mais que impressionado, assustado com o volume. E a mim impressionou muito também o interesse, porque havia uma série de painéis simultâneos e todos estavam lotados. Quer dizer, não era apenas a circulação, não se fazia apenas na área de exposição, de coisa, não. As pessoas estavam efetivamente participando dos debates, das exposições, etc. E tudo isso com uma organização primorosa. Algo assim, a OAB está de parabéns, e da minha parte, eu agradeço assim, a acolhida, não imaginava que fosse diferente, calorosa que recebi, seja da direção da OAB, seja dos advogados presentes. Foi muito bom estar lá. Doutor Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, presidente da CONAMP, doutor César Mata, em nome de quem saúda a todos, o Conselho Federal da Ordem é que se sentiu prestigiado com a presença de Vossa Excelência. A advocacia brasileira tem em Vossa Excelência um exemplo de homem público e de como deve se portar na direção dos cargos públicos. Portanto, nos foi muito honrosa a presença de Vossa Excelência, como também dos conselheiros Adilson Gurgel e Almino Afonso. Uma das principais deliberações da conferência foi justamente parabenizar a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público e a defesa das prerrogativas constitucionais desse Conselho, por acreditar que, mercê da origem constitucional, como também do desempenho deste Conselho, vem dando contribuição muito significativa para a melhoria da instituição tão relevante para o país, que é o Ministério Público. Obrigado, Vossa Excelência. Senhor presidente, Conselheiro Lázaro. Senhor presidente, eu quero solicitar a prorrogação dos trabalhos da comissão processante no processo disciplinar 1858 de 2010. Há uma necessidade. Estão todos de acordo? Então, deliberado pela prorrogação, decisão unânime, nos termos da manifestação do eminente relator. Como item... Senhor presidente, eu também faço requerimento para adiamento, aliás, não para dilação de prazo, eu já concedi o início de contagem de novo prazo, a de referendo do plenário. Eu gostaria, então, aqui do PD 875 de 2011. Pedir para... Todos de acordo? Então, deliberação favorável. Senhor presidente, e ainda, como presidente da Comissão para a Revisão do Regimento Interno, nós estamos com prazo vencido e confesso a Vossa Excelência e todos os integrantes da comissão que não fôssemos fazer, o conselheiro Mário, Jabas, Almino, Lázaro, podem dizer, nós não imaginávamos que fôssemos passar um pente fino tão grande. Por isso, o prazo concedido pelo plenário não foi possível. Eu pediria, então, a dilação de prazo de 90 dias, tendo em vista o mês de dezembro e janeiro. Agora, o prazo de 90 dias
esse prazo improrrogável, que nos 90 dias a gente... eu peço, então, a Estão todos de dilação do acordo? prazo. Bom, então, deliberação favorável à dilação do prazo, e todos, conselheiro Tito Amaral, eu tenho tido notícias, somos testemunhas do esforço que vem sendo desenvolvido por Vossa Excelência, por toda a comissão, no sentido de concluir os trabalhos. É que, efetivamente, a complexidade e o volume mesmo, né, da coisa acaba inviabilizando. Mas, Presidente, sim. também tem um pedido de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos de uma comissão de Pois não. processo disciplinar, é o 212 de 2008. Eu estou também deferindo a prorrogação. Todos de acordo? Então, deferida a prorrogação, nos termos a manifestação da eminente relatora. Senhor presidente, eu Sim. aproveito aqui a oportunidade das comunicações e apresento o requerimento de deferimento por este plenário de pedido de férias minhas, conforme o artigo 6 do regimento e as deliberações no pedido de providências 1157 de 2011, do período de férias deste conselheiro de 9 de janeiro a 7 de fevereiro de 2012. Todo plenário? Defiro suas férias. Excelência, se em igual diapasão, solicito férias no período de 15 de dezembro a 14 de janeiro. Presidente, aproveitando a oportunidade, também eu requeiro as férias de 2 de janeiro a 28 de janeiro. E aproveito para informar os senhores conselheiros que eu encaminhei as comunicações regimentais da Corregedoria através de correio eletrônico, cumprindo assim o regimento interno deste Conselho. Muito obrigado. Para Vossa Excelência. Submeto à apreciação do plenário a minuta de ata da 10ª sessão ordinária realizada em 18 de outubro de 2011. Indago se há alguma objeção. Em não havendo, está aprovada a ata da 10ª sessão ordinária realizada em 18 de outubro de 2011. Vamos iniciar os nossos julgamentos atendendo às inscrições, à ordem de inscrição para sustentações orais. O primeiro feito, a primeira inscrição, diz respeito ao item 122 da pauta, o processo 599 de 2011, pedido de providências, da relatoria do conselheiro Tito Amaral, em que são requerentes a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, FENASSEMP, e o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, SIMP-RS, e requerido o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem a palavra, haverá sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de providências formulado pela Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, a FENASSEMP, e pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, SIMP, em face do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a cuja administração superior atribui a prática de ilegalidade consistente em permitir o exercício supostamente irregular da atividade de assessoramento de procuradores de justiça pelos ocupantes do cargo de provimento efetivo de assessor, bacharel em ciências jurídicas e sociais. Sustenta os requerentes que tais servidores, lotados em gabinetes de procurador de justiça, desempenham as mesmas atribuições de assessoramento realizada pelos assessores de Procuradoria de Justiça e assessores de Procuradoria de Justiça 2, cargos esses de provimento em comissão, sem, contudo, receberem a devida contraprestação pecuniária consubstanciada na função gratificada FG 10. Ou seja, eles alegam que o assessor bacharel em direito, ocupante de cargo de provimento efetivo,
desempenham funções de assessoramento, ou seja, desempenham as mesmas funções que desempenham quem ocupa os cargos de assessores de Procuradoria de Justiça, 1 e 2, né, e que, apesar de desempenharem as mesmas atividades, não recebem a função gratificada FG10 que os detentores de cargo em comissão recebem. A Procuradoria-Geral de Justiça informa que não é cabido o pagamento desta gratificação, tendo em vista que prestaram concurso exatamente para isso, portanto, não poderiam receber gratificação pelo exercício de uma função, evidentemente, de um cargo, pelo qual prestaram concurso, se submeteram a concurso público. Então, é este o relatório, senhor presidente. O voto de Vossa Excelência. Como visto, os requerentes formulam pedido para que este Conselho determine ao Ministério Público do Rio Grande do Sul a designação dos servidores efetivos ocupantes do cargo de assessor bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, lotados nas Procuradorias de Justiça Cíveis e Criminais, para a função gratificada de assessor de Procuradoria de Justiça ou assessor de Procuradoria de Justiça 2, com pagamento da respectiva gratificação. Alternativamente, requerem a expedição de ordem para o envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa daquele Estado, com vistas à extinção dos cargos de assessor de Procuradoria de Justiça e assessor de Procuradoria de Justiça 2, ante a ausência da natureza de assessoramento e a suposta desnecessidade de vínculo de confiança. Fundamentam sua pretensão em alegado exercício de fato de funções típicas de assessoramento dos procuradores de justiça nos respectivos gabinetes, nos quais somente se encontram lotados por força de requerimento de tais autoridades, o que denotaria implicitamente a confiança daqueles membros nos servidores selecionados. Ora, é consabido que a mera alegação de exercício fático das mesmas atribuições de cargo de assessoramento não implica, por si só, o direito subjetivo à pretendida designação para a função gratificada, bem como o pagamento da correspondente gratificação. Segundo decisão sumulada pelo STJ, somente a falar-se em pagamento de eventuais diferenças remuneratórias em caso de comprovado desvio de função, nos termos do verbete 378 de sua súmula, assim vazado. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. É claro que, no caso, lá não há desvio de funções, tendo em vista que os assessores estão exercendo os cargos e as funções para o qual, como eu já disse, se submeteram a concurso público. Com relação à confiança que deve haver, é claro que todo servidor público tem que ter a confiança do seu chefe, sendo ele ocupante de cargo em comissão ou efetivo. Muito bem. Prosseguindo, ocorre que, no caso em análise, os requerentes limitam-se à mera alegação de suposto exercício de fato das atribuições de assessoramento típicas dos cargos em comissão ou funções gratificadas de assessor de Procuradoria de Justiça e assessor de Procuradoria de Justiça 2, não havendo, portanto, falar-se desvio de função. Além disso, o único elemento colacionado aos autos que poderia se considerar, ao menos como indício do eventual desvio de função, a Lei Estadual 10.695, de 96, na verdade, milita contra a pretensão ora veiculada. Veja-se a folha 19, que o referido diploma assim define as atribuições do cargo efetivo de assessor bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Síntese: atividade envolvendo assessoramento em áreas do direito, efetuar estudos, análises, pesquisas e trabalhos nas áreas referidas, visando as atividades meio e atividades fim do Ministério Público. Descrição exemplificativa: examinar processos e elaborar pareceres sobre questões administrativas fundamentadas na legislação e em pesquisas efetuadas abrangendo matérias de direito, prestar assessoramento a autoridades em assuntos da sua competência, exarar despachos de acordo com a orientação superior do superior hierárquico,
reunir as informações que se fizerem necessárias para decisões na sua área de atuação, preparar atos destinados às providências judiciais que envolvam sua área de formação em apoio do Ministério Público, executar outras tarefas correlatas ou de sua habilitação superior, especialmente em assessoramento aos promotores, procuradores, chefias e autoridades superiores, ou seja, exatamente o que estão fazendo. Nesses termos, verifico que as atribuições do cargo efetivo de assessor, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, em nada desbordam daquelas ordinariamente realizadas na rotina dos gabinetes de procuradores de justiça, de modo que não considero devidos nem a designação para a função gratificada, nem o consequente pagamento da respectiva gratificação, em razão do simples exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual o servidor se habilitou por concurso público. Dá nele o telefone. O bicho não silenciava o celular. Todos os esforços. Considero inegável haver certa plausibilidade na alegação da existência de vínculo de confiança entre o procurador de justiça e o servidor efetivo lotado em seu gabinete, em razão de tais servidores somente serem lotados nas procuradorias de justiça por indicação dos titulares de tais unidades. Todavia, tal circunstância por si só não se mostra suficientemente capaz de induzir o reconhecimento da procedência do pedido que ora se aprecia. Mas, sobretudo, não cabe cogitar da pretendida designação dos servidores efetivos para as mencionadas funções gratificadas, em razão da natureza de provimento em comissão destes cargos de livre nomeação e exoneração, que se inserem no âmbito da autonomia administrativa e da discricionariedade do órgão ministerial nomeante. A esse respeito, não é demais repetir o que decidiu este Conselho Nacional na primeira ocasião em que chamado a apreciar a mesma matéria, o PCA 344, de 2011, do então conselheiro Aquiles Siquara, publicado no Diário Oficial de 25/5/2011, que eu peço, Vênia, para não fazer a leitura dele, que são 16 páginas, aí eu vou ler, só passar para frente. Por fim, considero absolutamente incabível o pedido alternativo de que este Conselho Nacional espeça ordem para o envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa para a extinção dos cargos de assessor de Procuradoria de Justiça e assessor de Procuradoria de Justiça 2, por suposta ausência de natureza de assessoramento e suposta desnecessidade de vínculo de confiança. Isso porque, conforme assinalado em linhas pretéritas, ao Ministério Público do Rio Grande do Sul é assegurada autonomia administrativa e funcional, consoante previsão nas Constituições Federal, artigo 127, parágrafo 2º, e estadual, artigo 109, segundo a qual cabe ao Procurador-Geral de Justiça, na forma de lei complementar, propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Portanto, verifico ser completamente alheia à competência deste Conselho substituir-se a autoridade soberanamente definida pelo legislador constituinte para a prática de ato típico de sua autonomia administrativa. Ante o exposto, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, voto pela total improcedência do presente pedido de providência. É o voto, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao eminente Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo de Lima Veiga, pelo prazo regimental de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, doutor Gurgel, senhores conselheiros, membro da ordem, demais colegas aqui presentes. Permitam-me dizer primeiro da satisfação me parece que é a primeira vez que o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul se dirige a esse conselho. Os senhores desfrutaram por um longo tempo da presença do doutor Cláudio aqui, mas não na condição de Procurador-Geral. Então, permitam primeiramente manifestar a minha satisfação. Eu coloquei aí um pequeno memorial com alguns documentos, com a capa diz assessor, que se refere a esse processo, e eu pediria que os senhores pudessem fazer o favor, e as senhoras, de acompanhar alguns documentos que ali constam.
Existem dois pedidos, e só para situar a matéria, eu vou passar por ele, que seria, primeiro, da suspensão de novas nomeações. Isso já foi analisado por esse plenário e foi cassada essa liminar que havia sido concedido pelo conselheiro Aquiles naquela oportunidade. Então, me parece que aqui nós já temos uma decisão desse conselho. E depois, quando há um segundo pedido de apresentação de relatório sistematizado de todas as nomeações e designações para os cargos de assessor, isso consta no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Também eu não vejo necessidade de que isso seja fornecido. E, indo direto ao ponto, eu gostaria de situar a matéria da seguinte forma, e ver efetivamente o que pretendem, na verdade, o que pretende o sindicato. E aqui o sindicato se reconhece, está no papel dele. O sindicato do Rio Grande do Sul, lá dos servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, não tem 10 anos, e ele está numa fase de afirmação, o que é normal que ele venha fazer pedidos dessa natureza. E ele pretende o quê, na verdade? Pretende um incremento salarial às custas dessa função gratificada, que, como os senhores verão, é absolutamente descabida. Eu pediria que os senhores acompanhassem, no primeiro documento, depois do pequeno resumo que tem aí, aqui está a Lei 10.695, que é essa, e está marcado com marca-texto o que nos interessa. Esta lei trata dos cargos de provimento efetivo do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e estes são os assessores, classe R, concursados, que têm na síntese de seus deveres atividade envolvendo assessoramento em áreas do direito, efetuar estudos, análises, pesquisas e trabalhos nas referidas áreas, visando as atividades meio e fim do Ministério Público. E na folha seguinte, também da mesma lei, os senhores verão que diz executar outras tarefas correlatas e ou de sua habilitação superior, especialmente em assessoramento aos promotores, procuradores, chefias e autoridades superiores. O que nós temos aqui, então? Esses concursados, esses cargos de provimento efetivo, realizam nada mais do que aquilo para o qual eles fizeram um concurso, que é assessorar. E os senhores verão na lei ali, que eu li um pequeno resumo de quais são as atividades, que elas estão exaustivamente disciplinadas. E a função deles é assessorar. A quem? Aos promotores e procuradores e às suas chefias. Ora, e aí nós vemos que não há nenhum sentido em conceder-se uma função gratificada de assessoria para quem fez concurso justamente de assessor. Se nós formos um pouquinho mais adiante, e aqui tem se dito, eu pediria que os senhores... Logo adiante, os senhores vão ver a lei que trata dos cargos em comissão no Rio Grande do Sul, que são os dois cargos que eles pedem, que seja atribuído ou o cargo de assessoria 1, a função gratificada de cargo de assessoria 1, que é exatamente as mesmas funções para os quais eles fizeram concurso, ou o cargo de assessoria 2, que este aqui, então, representa um mínus, porque o cargo de assessoria 2 é um cargo para superior incompleto. Ora, até, ou pelo menos, com o 6º semestre da Faculdade de Direito. Então, nós temos qual é a pretensão, na verdade? Os assessores concursados, classe R, fizeram um concurso para assessoria. Eles disseram assim, olha, já que eu estou assessorando, e é isso que eu faço, eu preciso de uma gratificação, sem que eles apontem em momento algum qual é aquela atividade extra que eles estão fazendo, ou aquilo que não está previsto na lei e que, de uma forma ou de outra, justificaria essa concessão dessa gratificação. Pedem, então, essa gratificação do assessor 1, ou a gratificação do assessor 2, que é cargo em comissão, ou FG, que seria, então, esse, sim, um mínus, porque tem um grau de escolaridade inferior ao que eles efetivamente possuem. Por outro lado, eu pediria que os senhores, acompanhando no negrito, logo depois das leis que disciplinam os cargos, deem uma olhadinha, por favor, na Lei 11.100 do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui ela disciplina onde são lotados os cargos em comissão no Estado do Rio Grande do Sul. E eu me permito fazer uma leitura. Os cargos em comissão do quadro de cargos em comissões e funções gratificadas da Procuradoria-Geral de Justiça, que se refere à Lei 9.504, de 15 de janeiro de 1992, são essas, e suas alterações destinam-se à transmissão das diretrizes políticas para a execução administrativa e ao assessoramento, e podem ser subordinados ao Procurador-Geral de Justiça, às Procuradorias de Justiça, às Promotorias de Justiça, à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, à Corregedoria-Geral do Ministério Público, à Procuradoria de Fundações e de Prefeitos,
aos centros de apoio operacional, a supervisão das coordenadorias de promotorias de justiça, as coordenadorias de promotorias de justiça, a direção-geral, as divisões, as unidades, as seções, aos setores e aos órgãos de apoio administrativo. O que nós estamos vendo aqui? Que não há nenhuma vinculação, absolutamente nenhuma vinculação desses cargos de assessoria com os gabinetes dos procuradores. Eles são de livre nomeação e exoneração do Procurador-Geral de Justiça e de livre lotação. Ora, o que se pede aqui é simplesmente que aquele concursado, para assessorar, receba uma gratificação pela efetiva assessoria, que é exatamente o que ele fez no concurso. E mais do que isso, que este escolhendo o órgão diga agora aonde eles serão lotados e classifique esses servidores nos gabinetes dos procuradores, onde não há, como se vê da lei, nenhuma estrutura determinada em lei. Existem CCs e FGs nos gabinetes dos procuradores? Sim, existem, que foram nomeados discricionariamente de acordo com o interesse da administração. O que não se pode, e me parece que seria um equívoco, neste momento, é determinar ao procurador-geral que dê para esses servidores, que fazem nada mais do que assessoramento, sem indicarem eles qual é a atividade extra que eles estão realizando que justificaria esta gratificação, e, mais do que isso, lotá-los nos gabinetes dos procuradores de justiça. Não é demais lembrar sempre que... Obrigado. A relação de confiança que se estabelece é com a chefia da instituição e com mais ninguém. E não se vê isso independentemente da indicação de terceiros. Ainda sobre esse assunto, permitam-me ler despacho do conselheiro Lázaro sobre esse assunto, onde ele disse, negando a liminar, num outro expediente que se seguirá agora. O provimento dos cargos em comissão encontra-se adstrito ao exercício do poder discricionário da autoridade competente, a ser realizado em observância aos critérios de conveniência e oportunidade. Por conseguinte, qualquer ingerência por parte deste Conselho Nacional no que tange ao mérito do ato impugnado configura violação da autonomia administrativa do Ministério Público e usurpação de competência do Procurador-Geral de Justiça. Assim, não há como determinar a suspensão das nomeações para o cargo comissionado e assessor da Procuradoria de Justiça. Ora, e qual é a situação que nós estamos enfrentando aqui? Deferida essa nomeação dos 13 cargos, que são os 13 postulantes, nós estamos falando aqui do impacto financeiro de aproximadamente R$ 1 milhão ano. Que essa, então, seria um ônus que este colhendo o Conselho estaria colocando ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mas o sindicato não vai parar por aqui. Esse é o balão de ensaio. Existem outros 380 assessores, classe R, concursados no Ministério Público, que estão atuando nas promotorias de justiça. O pedido seguinte será esse. E isso representa um impacto de 27 milhões. Quer dizer, o sindicato, aí eu volto, ele está no papel dele, ele está numa fase de afirmação, o que é perfeitamente compreensível. Agora, o que ele está buscando, na verdade, são vantagens salariais para os seus sindicalizados, o que é perfeitamente compreensível, eu torno a dizer. O que não pode é o Ministério Público dar uma gratificação de assessoria para quem tem o dever funcional de assessorar. Senhor presidente, para não me alongar mais, eu faria uma última consideração. Colocando que nós estaríamos aqui frente a esses valores, esses servidores, assessores, bacharéis em ciências jurídicas e sociais teriam, a partir de fevereiro, um salário de R$ 8.367,33. A definição ou o deferimento dessa gratificação importaria em um acréscimo de aproximadamente R$ 6.000 ao vencimento destes servidores, que os senhores, multiplicando isso por 380, podem ter mais ou menos a ideia do que significaria para o orçamento do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Com essas considerações, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade e encerro. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Indago, se o eminente relator tem alguma consideração adicional a fazer? Nenhuma, excelência. Nenhum. Perfeito. Vamos prosseguir, então, com a votação. Conselheiro Lázaro Guimarães, como vota Vossa Excelência? Eu acompanhei o eminente conselheiro Tito, e lá nós tivemos reuniões com o eminente Procurador-Geral da Justiça.
diversas categorias dos servidores do Ministério Público daquele Estado. Para ser objetivo, a nossa finalidade seria de buscar uma conciliação, um acertamento em relação a esses conflitos de interesse. Mas a convicção a que eu cheguei naquela oportunidade e mantenho é a de que há necessidade de o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul adequar ao disposto no inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal, que disciplina os cargos, as funções de confiança, as funções gratificadas e os cargos em comissão. A Constituição assim estabelece, nesse dispositivo, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, é por isso que as diversas instituições, o Ministério Público, o Ministério Público de diversos estados, a Justiça da União como um todo, encaminharam ao Congresso Nacional e, Congresso, e às Assembleias Legislativas dos Estados planos de cargos e salários, que nesses planos se faz uma regulação adequada à Constituição Federal e às constituições estaduais quanto ao preenchimento desses cargos. Me parece que o eminente Procurador-Geral de Justiça tem razão quanto a sua atribuição exclusiva para fazer essas nomeações e conceder as ratificadas. Mas, por outro lado, é preciso que se estabeleça essa adequação aos preceitos constitucionais que tratam, e por isso mesmo que os planos de cargos e salários estabelecem cotas que são de preenchimento dessas funções. Não, quanto às funções de confiança, as funções gratificadas são exclusivamente para preenchimento pelos servidores efetivos. E os cargos de comissão, nos cargos de comissão deve haver, porque a Constituição fala em preferência para os efetivos, então é preciso se estabelecer essas cotas. Por isso, eu sou relator de outros processos ligados a esses conflitos, é que a minha convicção, eu repito, se formou no sentido da necessidade do encaminhamento, que já está em elaboração há um bom tempo no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nós tivemos contato, inclusive, com a relatora no Colégio de Procuradores, não é? A relatora desse projeto, desse anteprojeto. Sua Excelência me disse que haveria condição de, até no máximo em abril, né, desde que haja a colaboração, a compreensão do eminente Procurador-Geral de Justiça quanto à convocação do Colégio de Superior do Ministério Público para a aprovação desse projeto, que há condição de aprovação e encaminhamento à Assembleia Legislativa. Por isso, e para marcar o posicionamento do Conselho Nacional do Ministério Público em relação a esse problema, eu acredito que não deva esse Conselho se omitir em relação a essa questão. Me parece que eu acrescentaria apenas ao voto do eminente relator a determinação no sentido de que
no prazo de 120 dias para cumprimento das disposições constitucionais, seja encaminhado esse projeto à Assembleia Legislativa com o tratamento dessas questões, envolvendo, inclusive, o preenchimento de cargos em comissão no Ministério Público do Rio Grande do Sul. É esse o meu voto, Excelência. Senhor presidente, eminentes pares, no sentido de apenas concluir pelo provimento parcial, né, desse pedido, no sentido de procedência parcial, no sentido de se estabelecer esse prazo de 120 dias para que o Ministério Público do Rio Grande do Sul encaminhe à Assembleia Legislativa daquele Estado um projeto de plano de cargos e salários dos seus servidores. É assim como voto. Senhor conselheiro, conselheiro Lázaro Guimarães, se não me falha a memória, já foi dado um prazo ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Exato, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pelo próprio Ministério Público. Eu tenho vários processos aqui nas cercanias deste mesmo assunto, e a partir desse voto eu, inclusive, poderei modificar alguma coisa aqui no meu voto, e sempre que eu peço informação, a justificativa que é dada é que está sendo preparado o plano de cargos e salários e assim por diante. Então, a minha proposta é de diminuição desse prazo, porque já está sendo preparado há muito tempo, pelo menos por informações que me foram enviadas. Excelência, me permite uma parte? É só para dizer que nós estamos às vésperas aí do recesso de Natal, das férias de janeiro, e aí, se nós encurtarmos mais esse prazo, vai ser extremamente difícil para reunir o Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e aprovar esse projeto. Não, Excelência, eu aceito suas ponderações, agora que sejamos kelsenianos. Uma determinação sem qualquer punição é um conselho, né? Então, que a gente coloque, ao menos, sob pena de. É um processo administrativo para saber por que está levando tanto tempo para preparar um mero plano de cargos e salários. Só um minutinho. Vamos ouvir inicialmente o relator, depois o eminente procurador-geral pede a palavra para a matéria de fato. Eminente relator. Apenas para esclarecer que, neste processo que está sob julgamento, o pedido alternativo é para que a Procuradoria-Geral de Justiça envie projeto à Assembleia Legislativa com vistas à extinção dos cargos de assessor de Procuradoria de Justiça e assessor de Procuradoria de Justiça 2. Então, não há um pedido para que se envie, ou, enfim, que se crie ou que se regulamente o plano de cargos e salários. O pedido é tão somente este, e por isso indeferir, porque acho que não cabe ao Conselho interferir na autonomia administrativa e financeira do Ministério Público, uma questão constitucional. Senhor Eduardo, para a matéria de fato. Senhor presidente, apenas para esclarecer a matéria de fato quanto ao PCCS, ele foi enviado em fevereiro para o órgão especial, depois de 4 anos de estudos e elaboração. Mas o conselheiro Aquiles havia dado um prazo de 90 dias para que ele fosse remetido à Assembleia. Mas nós estamos tratando de um colegiado com 26 membros. Esse expediente aqui, que nós estamos tratando, levou mais de 90 dias para ser julgado. Ora, esperar que em 90 dias se defina o futuro das próximas 3 décadas, pelo menos, do Ministério Público, seria um pouco razoável. E isso o problema é que nós, se cada um dos membros do órgão pedir vista, as reuniões são uma por mês, e eu farei quantas reuniões forem necessárias para isso, nós temos aí 26 meses de tramitação. Então, o problema todo é esse. E mais, existe aí uma questão também de autonomia do Ministério Público. Nós podemos chegar à conclusão de que, lá pelas tantas, o órgão especial, que é deliberativo nessa matéria, pode chegar à conclusão de que aquele plano não é bom, o que está lá. Porque importa em despesa orçamentária. E a nossa lei diz que, quando a lei trata de despesa orçamentária, a lei estadual, o órgão é deliberativo sobre essa matéria. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Conselheiro Luiz Moreira. Eu tenho uma questão, senhor presidente, que diz respeito... Eu também funcionei como relator em um procedimento desse do Rio Grande do Sul e arquivei a época por entender que o Conselho não poderia, tal como o conselheiro Tito, o Conselho não poderia se substituir à autoridade administrativa. Agora, o que eu trago aqui para consideração, de Sua Excelência, diz respeito
ao estabelecimento, à tutela de uma faculdade. Isto é, a Constituição, se a Constituição confere às unidades do Ministério Público autonomia administrativa, etc., quando o Conselho estabelece um prazo, né, determinando a quaisquer das unidades do Ministério Público que encaminhe projeto de lei, né, atinente a isso ou aquilo, ele está interferindo diretamente na faculdade. De modo que a presunção de legitimidade do administrador é substituída pela tutela desse ato administrativo, o que levaria, senhor presidente, à contestação propriamente da autonomia administrativa. Ora, se Vossa Excelência, né, se uma autoridade exerce essa autonomia, quaisquer interferência nessa autonomia que signifique a supressão da faculdade, significa, em tese, não é, uma intervenção na própria autonomia. Quando se estabelece a autonomia e uma faculdade, se reserva à autoridade administrativa, não é, a agir e que a sua ação, a sua atividade é legítima por definição. Daqui a pouco nós vamos fazer o seguinte, então, estabelece-se um prazo e obriga-se também a que o Procurador-Geral interfira com serviços, com trabalhos, junto à Assembleia Legislativa, para que a Assembleia Legislativa também aprove. Então, não importa apenas sancione. Não é? Então, nós precisamos... Só me permita, em relação ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, este Conselho tem atribuição constitucional para intervir no sentido de que se cumpra a Constituição e a lei orgânica do Ministério Público, de modo que essa atribuição... Claro que nós não podemos interferir em relação ao projeto, à tramitação do projeto na Assembleia Legislativa, mas em relação ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, essa autonomia ela existe, mas está ligada à supervisão exercida pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Eu concordo, conselheiro Lázaro. Uma coisa é nós funcionarmos com controle de atos eventualmente ilícitos ou que não regulares. Agora, nós não podemos aqui, porque qual é o próximo passo? É dizer que a lei orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul é inconstitucional. Porque as questões atinentes eu até me solidarizo radicalmente com os servidores. Acho o pleito por aumento de salário altamente legítimo. Agora, nós precisamos circunscrever as competências deste Conselho. A competência deste Conselho é atinente ao controle administrativo. Quando nós interferimos na faculdade, nós estamos substituindo a autoridade administrativa por nós próprios. Nós estamos nos substituindo e o próximo passo qual será? Interferir na lei orgânica, que seria uma extensão, o modo pelo qual essa autonomia se expressa, deferindo ou indeferindo, conhecendo ou não conhecendo, pleitos de controle de constitucionalidade, como se o Conselho tivesse... Isto é, a competência deste Conselho, senhor presidente, na minha concepção, pelo menos, não pode extrapolar, se conceder a perspectiva de transformar os procuradores gerais, os gestores do Ministério Público, em longa-manos do Conselho. Porque senão nós estamos ferindo aqui os princípios basilares do direito administrativo, que seria estabelecer a presunção de não legitimidade do ato administrativo. Né? Eu reconheço aqui o pleito, né, de validade. Agora, nesse caso, como em outros, eu acredito que o Conselho pode fazer, eu até, conselheiro Tito, acho que Vossa Excelência deveria não conhecer do pedido, porque a questão é normatizada, está definida em lei. O Conselho, então, daqui a pouco vai se substituir o legislador. É o próximo passo. Se substitui o administrador, depois se substitui o legislador, extrapolando, na meu entendimento, as competências do Conselho. Senhor presidente. Só um minutinho, conselheiro Mário Gonçalves, antes de prosseguirmos os debates, o eminente representante do Conselho Federal da OAB pediu a palavra para oferecer uma contribuição. Obrigado, presidente. De fato, se trata de um aparente choque de normas constitucionais. Quer dizer,
se tem uma norma constitucional que assegura a autonomia do Ministério Público, mas é uma norma constitucional citada pelo conselheiro Lázaro, no sentido de que há a necessidade do tratamento preferencial aos que exercem cargos efetivos. Como a Constituição deve ser interpretada como um todo, e não em tiras, e os choques aparentes deve o intérprete retirar, né, da existência, me parece que a sugestão do conselheiro Lázaro ela vem ao encontro da aplicação da Constituição como um todo. Ou seja, garante-se a autonomia do Ministério Público, porque o Conselho não está dizendo exatamente como vai ser a lei, mas, por outro lado, marca um tempo, no sentido de que a Constituição há de ser cumprida, porque não deve existir faculdade para o descumprimento da Constituição. E, nesse momento, o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, acaba exercendo o seu papel, na modesta opinião da OAB, mais relevante, que é o trabalho preventivo. Por que esperar que os conflitos aconteçam em casos concretos, que venham, portanto, a ser, a cada caso, julgado por esse Conselho? Quer dizer, o Conselho, ao editar um prazo de 180 dias para que a matéria seja resolvida, é tanto melhor do que ficar recolhendo caso concreto. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público acaba agindo no seu papel de gestor, no sentido de orientar. Então, na minha opinião, a proposta do conselheiro Lázaro não ofende a autonomia da Procuradoria-Geral de Justiça, porque ela terá justamente o seu conselho ampla liberdade para propor o projeto, discutir o projeto. Agora, fixa um marco temporal no sentido de que se aviste o cumprimento da Constituição Federal, porque senão o Conselho realmente ficará omisso e a Constituição descumprida e o tratamento preferencial previsto no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, não será jamais verificado. Então, penso que a proposta é equilibrada, é proporcional, é adequada e resolve futuros conflitos, o que seria bem melhor. Portanto, a opinião da ordem. Obrigado, Vossa Excelência. Conselheiro Mário Bonsato. Senhor presidente, o tema é bastante interessante. Veja que é fato que a Constituição outorgou ao Procurador-Geral da República, na condição de chefe do Ministério Público da União, e aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, poder de iniciativa legislativa da lei orgânica disciplinando as respectivas carreiras ministeriais. E, portanto, também poder de iniciativa legislativa de leis alterando, complementando essa regulamentação. Eu compartilho das preocupações no sentido de que esse Conselho talvez não tenha, em princípio, poder de determinar a quem foi legitimado pela Constituição com poder de iniciativa legislativa de encaminhar este ou aquele projeto de lei. Talvez isso não seja possível, essa matéria já foi debatida aqui. Eu acho que é bastante ponderável a argumentação de que, nesse caso, estaria havendo uma invasão de atribuições e da autonomia da instituição. O caso dos autos é diferente. Quem está dizendo que deve ser encaminhado o projeto de lei, quem disse isso foi, há 23 anos, o legislador constituinte no artigo 37, inciso 5º da Constituição. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, a Constituição prevê o disciplinamento legislativo, previu isso há 23 anos. E esse Conselho, em 2006, em abril de 2006, portanto, há 5 anos e meio, editou a resolução número 6, cuja ementa é a seguinte: disciplina o encaminhamento pelos chefes dos Ministérios Públicos dos Estados de proposta de regulamentação do artigo 37, 5º da Constituição da República e dá outras providências. E diz o seguinte, artigo 1º, os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados encaminharão ao Poder Legislativo proposta de regulamentação do artigo 37, 5º da Constituição da República. Aqui não se tratou de interferência indevida do Conselho,
porque quem determinou o encaminhamento não se trata de discricionariedade, encaminho ou não encaminho. Não, aqui é obrigação constitucional de encaminhar o projeto de lei em questão ao órgão legislativo. Né? Então, muito tempo se passou desde então, e essa altura até imaginava que todos os Ministérios Públicos já tivessem. Conselheiro Mário, talvez até o encaminhado. Procurador-Geral de Justiça possa nos informar a respeito disso, mas acredito até porque nós julgamos vários PCAs logo que chegamos aqui, especialmente para verificar o cumprimento dessa resolução, e ao que me lembro, todos os estados fizeram o encaminhamento do projeto, reservando um número X de cargos em comissão para os servidores do quadro, né, um percentual. Não houve uma determinação de qual percentual seria isso, até o próprio Conselho entendeu que isso estava dentro da autonomia das unidades do Ministério Público, mas todos, até onde eu me lembro, todos encaminharam. O que está em discussão aqui, que eu acho que é onde a gente precisa talvez aprofundar um pouco mais, é que, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, existe uma figura híbrida. Criam-se cargos em comissão que, quando exercidos por servidores do quadro, são tratados como funções comissionadas, e, quando exercidas por servidores que não são do quadro, são efetivamente cargos em comissão. Essa figura híbrida que, de alguma forma, talvez esteja dificultando a própria verificação do cumprimento dessa norma constitucional pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, até para se saber se, de fato, há um número X de cargos em comissão preenchidos por servidores do quadro. Existe essa figura híbrida no estado do Rio Grande do Sul, que eu acho que é aí onde talvez a gente precise se aprofundar um pouco mais. Quer dizer, o mesmo cargo criado pela lei como cargo em comissão, quando exercido por servidor do quadro, é considerado uma função comissionada. De qualquer maneira, eu penso que a proposta apresentada pelo conselheiro Lázaro traz uma contribuição, porque permitiria esclarecer essa dúvida, né? E seria uma complementação à determinação contida na Constituição, no sentido de que essa matéria fosse disciplinada de maneira clara. Realmente, lendo aqui, eu acompanhei atentamente a exposição do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça e acompanhei, lendo os documentos que Sua Excelência indicou, há realmente uma semelhança, eu não consegui distinguir em termos práticos, talvez haja diferença, mas são mínimas em relação às funções mencionadas. De maneira que acho que a matéria precisa desse deslinde legal. Conselheiro Tito Amaral. Senhor presidente, eu gostaria uma vez mais de deixar bem claro, eu não estou aqui, não me disponho, não proponho resolver os problemas, se é que existem, administrativos da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul. Estou julgando, estou relatando o que me foi submetido. Eu não estou apreciando nem mais, nem menos. O que me foi pedido, o que eu estou apreciando é se o Conselho vai determinar à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul que designe esses servidores efetivos para os cargos em comissão ou, alternativamente, que eu determine que o Ministério Público do Rio Grande do Sul envie projeto de lei à Assembleia para extinção de 2 cargos. Eu acho, aliás, estou convicto de que não compete ao Conselho determinar ao Ministério Público de qualquer lugar do Brasil que extinga este ou aquele cargo. Senão, daqui a pouco, o Sindicato das Merendeiras chega aqui e fala, olha, eu quero que tire aquela senhora que serve o cafezinho. Ok, 120 dias para extinguir o cargo da senhora que serve o café. Não compete ao Conselho Nacional do Ministério Público determinar que qualquer ramo do Ministério Público extinga este ou aquele cargo. Compete, sim, ao Ministério Público resolver a sua questão interna. Agora, o Conselho achar que o Ministério Público tal ou tal tenha tantos cargos em comissão, tenha tantos cargos de assessor, tenha tantos cargos disso, trata-se de um verdadeiro absurdo. Então, estou relatando a matéria que me foi posta. E a matéria que me foi posta foi para que o Conselho determine que servidores tais e tais efetivos ocupem cargos em comissão, ou que o Ministério Público do Rio Grande do Sul envie projeto para a extinção de 2 cargos apenas. E acho, ou estou certo, de que não compete ao Conselho deliberar, escolher
quais cargos a administração de qualquer ramo do Ministério Público deva ter. Obrigado, senhor presidente. Conselheira Thaís Ferraz. Presidente, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento. Eu acho que nós temos um outro caso para julgar logo na sequência, que é o caso dos assistentes. Aí sim. Que eu acho que vai trazer necessariamente a necessidade de se discutir de novo essa questão do encaminhamento do projeto de lei. Especificamente em relação aos assessores, Vossa Excelência coloca no voto que não vê ilegalidade na atuação da administração, muito porque as funções que os atuais assessores exercem, em nada seriam superadas a caso designados para as funções que estão buscando serem designados, para os cargos que estão buscando serem designados. Então, eu acho que essa questão, para esse processo, resolve. Se nós concordarmos que é assim que funciona, que não haveria, ao ser designado, nada além, não se ganharia um cargo de chefia, um cargo de assessoramento maior do que aquele que já está sendo pago pelo próprio exercício da função, do cargo efetivo, eu acho que nós resolvemos essa questão sem precisar entrar na discussão específica sobre o encaminhamento do projeto de lei. E deixamos essa discussão para o caso seguinte, que é o caso dos assistentes, que aí sim eu acho que vai nos obrigar a refletir mais sobre esse caso. E assim, a questão estará posta, mas neste momento a questão não está posta. Vamos então foi em cima. prosseguir nos votos. Conselheiro Jefferson Coelho, como vota Vossa Excelência? Com o relator, presidente. Com o relator. Conselheira Maria Esther. Senhor presidente, eu não vi o relatório nem o voto, mas como eu vi todas as discussões, eu me considero em condição de votar e eu voto com o relator. Conselheira Thaís Ferraz. Com o relator. Conselheiro Almino Afonso. Com divergência, senhor presidente. Okay. Com a divergência. Com a divergência. Conselheiro Adilson Gurgel. O relator, excelência. Conselheiro... Com adendo do conselheiro Lázaro. Se ele não tirou, né? Não, excelência. É só um acréscimo. Eu gostaria de justificar, se possível, senhor presidente. Pois não, conselheiro Lázaro. Me parece que se o pedido, como é de que se encaminhe, é o pedido alternativo, que o Conselho decida determinar o encaminhamento à Assembleia de um projeto extinguindo os cargos de assessor, esse é um pedido que pode ser muito bem apreciado e resolvido aqui com uma determinação, acolhimento em parte para não ingressar no conteúdo desse projeto, e sim adequar ao disposto no inciso 5º do artigo 37 da Constituição, e que se cumpra essa disposição constitucional com o encaminhamento desse plano de cargos e salários. Então, ainda mais em sede administrativa, perfeitamente possível a deliberação do Conselho nesse sentido. Não é que o Ministério Público do Rio Grande do Sul encaminha um projeto à Assembleia com esse tal conteúdo, mas um plano de cargos e salários em cumprimento às disposições constitucionais. Senhor presidente, apenas ressaltando, eu entendo e acompanho a divergência, que, a rigor, nós estamos tão somente dando cumprimento ao que estabelece o artigo 37 da Constituição. Para regulamentar o artigo 37, inciso 5º, o Conselho Nacional, bem lembrou o conselheiro Mário Gonçalves, editou a resolução de número 6. E na resolução de número 6, 2006. Regulamentando o artigo 37, inciso 5º, está estabelecido em seu artigo 1º que os procuradores gerais de justiça encaminharão ao Poder Legislativo proposta de regulamentação do artigo 37, inciso 5º da Constituição, que a proposta deverá ser encaminhada dentro do prazo de 90 dias. Quer dizer, essa resolução é datada de 17 de abril de 2006. Então, o que nós... se nós decidimos de forma diversa, nós temos que revogar essa resolução. Porque não me parece razoável que, passados praticamente 5 anos da edição dessa resolução, nós estejamos aqui discutindo esse mesmo fato. Conselheiro Almino, eu queria fazer uma sugestão, porque eu acho que está nos faltando um dado essencial, que talvez seja o julgamento daquele PCA anterior sobre o cumprimento da Resolução 6 pelo Estado do Rio Grande do Sul. Se nós buscássemos esse processo, talvez nós pudéssemos prosseguir nesse julgamento de forma mais tranquila. Então, eu sugeriria que nós pudéssemos, talvez, suspender até
a conclusão desse julgamento e buscar o resultado desse processo. O próprio Procurador-Geral da Justiça, ele reconheceu aqui da tribuna que esse projeto está em elaboração. Perfeito. E eu e o conselheiro Tito estivemos com a relatora, esse projeto está em elaboração. Ou seja, o projeto do artigo 37, do plano de cargos e salários. Se o senhor me permite, conselheiro Lázaro, apenas fazer uma observação. Essa dificuldade que está se impondo de se reunir 26 membros do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul não se prospera, até porque os ilustres membros, procuradores desse Conselho Superior, recebem injetor para participar dessas reuniões. Então, não há de se admitir que eles não tenham condições de deliberar sobre essa matéria. Me parece que está havendo uma protelação reconhecida do Ministério Público do Rio Grande do Sul no sentido de se estabelecer uma resistência àquilo que já foi decidido pelo Conselho. Porque essa decisão não é originária. Nós já decidimos aqui, bem lembrou o conselheiro Adilson Gurgel, nós já decidimos essa matéria. E, se não há divergência nesse sentido, eu abro divergência no sentido de que seja cumprido imediatamente. Não tem prazo de 190 dias, 90 dias, porque a resolução já tem 5 anos. Então, ou nós revogamos a resolução de número 6, ou nós vamos dar cumprimento ao que dispõe a Constituição no inciso 5º do artigo 37. Excelência, portanto, não prevê o prazo, quer dizer, não indica o prazo de 90 dias. Terminar o cumprimento imediato, até porque dias. Nós já decidimos isso aqui no Conselho e concedemos prazo e não foi cumprido. Ok. Conselheiro Adilson Gurgel, como fica Vossa Excelência? A vênia do conselheiro Almeno, eu sou mais a ponderação lá do conselheiro Lázaro Guimarães. Conselheiro Mário Bonsalha. Eu tenho uma dúvida sobre matéria de fato, né? Faço até da intervenção feita pela eminente conselheira Thaís, que é a seguinte: tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso 5º da Constituição, o Ministério Público do Rio Grande do Sul encaminhou o projeto de lei referido lá, encaminhou esse projeto já, ou não? Esse projeto foi encaminhado em 2006 e o então Procurador-Geral retirou da Assembleia naquela oportunidade. E tramita novo projeto de lei nesse sentido. Bom, então, veja, a Constituição... Foi retirado isso. Por que foi retirado? A Constituição impôs a determinação de encaminhamento do projeto de lei. Ele chegou a ser encaminhado. Foi retirado da Assembleia. E o novo projeto está pendente de encaminhamento, é justamente esse que Vossa Excelência se referiu. Não é? São dois... Porque, conselheiro Mário, na época, não era o que se determinava que fosse feito, não era o envio de um plano de cargos e salários, era o cumprimento específico do disposto ali em relação à reserva de um percentual de cargos em comissão aos servidores do quadro. Era a regulamentação, quer dizer, eram leis menores, não era um enorme... Por isso que eu queria buscar o PCA anterior, porque eu tenho lembrança de nós termos julgado esse PCA em plenário e termos entendido que o Rio Grande do Sul havia cumprido essa determinação, porque era uma lei menor, era uma lei que apenas reservava um número X de cargos em comissão aos servidores do quadro efetivo. Né? Mas aí, tendo vindo essa informação do Procurador-Geral, então acho que era a mesma. Acho que era, talvez tivesse... Excelência falaria... Só se for matéria de fato, já que o julgamento já se iniciou. Pois não. Eminentes conselheiros, para esclarecer a questão da resolução número 6, que foi remetida pelo então Procurador-Geral de Justiça, Roberto Bandeira Pereira, e foi retirado de pauta no dia da votação do projeto de lei. Após isso, teve um procedimento da relatoria do conselheiro Adilson Gurgel, procedimento 371, provocado por um promotor de justiça, que foi apenso a esse procedimento de controle que foi instaurado de ofício pelo Conselho. A decisão do conselheiro foi no sentido de dar o prazo para a remessa do projeto. Por 2 ocasiões, o Procurador-Geral passado, a doutora Simone e o doutor Mauro Renner, informaram nesses procedimentos que estariam fazendo essa regulamentação no plano de cargos e salários. Tá? Mas esse projeto não foi remetido após esse encaminhamento. Obrigado, Vossa Excelência. Então, conselheiro Mário. Presidente,
A outra dúvida que eu tenho com relação a esse caso é o seguinte: se esse projeto, se essa lei, a conselheira Thaís, talvez, com a sua observação, possa até auxiliar no esclarecimento. Se esse projeto de lei previsto na Constituição não bastaria para resolver o problema colocado neste PCA, não é? Essa é a questão. Não bastaria, não é? A discussão que está posta aqui independe da discussão sobre o projeto de lei. Me parece que a gente supera, pelo simples reconhecimento de que a situação dos assessores atualmente, cargos efetivos do Rio Grande do Sul, assessor, cargo efetivo, é uma situação regular. Se nós interpretarmos que ela é regular, não há razão para se acolher nem o pedido principal, nem o pedido subsidiário. E me parece que nós vamos ter a dificuldade quando nós interpretarmos no procedimento seguinte, que é o dos assistentes, se interpretarmos no sentido de que há uma irregularidade na situação de fato, aí sim é que parece que vai entrar de novo a discussão sobre a necessidade de se corrigir via projeto de lei, se esse for o entendimento do Conselho. Por isso, eu acho que, para julgamento desse caso, nós não precisaríamos entrar na discussão do projeto de lei. Só isso. Senhor presidente, eu já me sinto esclarecido para votar e eu vou acompanhar o eminente relator com os acréscimos da conselheira Thaís. Conselheira Cláudia Chagas. Senhor presidente, acompanho o relator. Conselheiro Luiz Moreira. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Jarbas Soares Júnior. Presidente, caros colegas, bom dia a todos. Eu sou cristão novo aqui nesse conselho e fico aqui analisando os argumentos jurídicos dos eminentes conselheiros, experiência de tantos. Mas fui procurador-geral de Justiça do Estado, né, em que muitas vezes as soluções políticas elas são mais importantes do que uma pretendida pujança econômica. Então, eu tenho uma convicção, pela minha experiência de procurador-geral e convicção pessoal, que não cabe a esse Conselho, como foi pedido, praticamente equiparar funções, vencimentos não contemplados em lei a servidores. Também entendo posição consolidada que não cabe a esse Conselho exigir encaminhamento a Poder Legislativo de projetos de lei no sentido também pretendido, quanto mais com impacto orçamentário, que seria uma intromissão à autonomia administrativa e financeira do Ministério Público. Também entendo que a matéria pretendida nesse Conselho está reservada à análise do Poder Judiciário eventualmente. Então, eu quero deixar claro que as legítimas reivindicações salariais dos servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul devem ser resolvidas junto à administração superior às instâncias do Estado. Inclusive porque, bem sabe Vossa Excelência, presidente, que tem um momento político de encaminhar esse tipo de projeto aos poderes. Nós não podemos achar que o Ministério Público ele vai resolver todos os problemas sozinhos. Nós temos uma estrutura política nos estados, na União, que tem que ser analisadas. Nós não podemos, de forma alguma, querer entrar nesse mérito, obrigar o procurador-geral, que às vezes está num momento conflitante com a Assembleia Legislativa, ou o momento político do Estado, como hoje o de Minas Gerais, até 10 dias atrás, estavam com a questão salarial dos servidores da educação. Então, não haveria a menor possibilidade de levar um projeto desse sentido quando está discutindo se o sujeito ganha 700 ou 800 reais trabalhando como professor 40 horas semanais. Então, eu acho também que essa proposta de querer obrigar o
o encaminhamento de uma lei. Depois, a Assembleia Legislativa não aprova a lei que o Conselho acha que é correta. Aí tem que mandar outra lei. Depois, o Conselho também não concorda, o servidor não concorda, tem que mandar outra lei. Então, eu sou totalmente contrário a esse posicionamento e voto sem nenhum adendo ao voto, na minha concepção, completo do eminente conselheiro Tito, e com as devidas vênias àqueles que têm posição divergente e que eu respeito muito. Conselheiro Alessandro, como vota Vossa Excelência? Eu ouvi atentamente o voto do relator e a manifestação do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu entendo um pouco diferente, só no aspecto com relação à não possibilidade de nomear um cargo comissionado uma pessoa concursada, no caso, né, um servidor público, ainda que seja a mesma função. Eu não vejo óbice nisso. Mas, por outro lado, não existe lei que defina a composição dos quadros, no caso dos gabinetes dos procuradores. Então, realmente, a matéria fica inteiramente afeta à autonomia do Ministério Público Gaúcho. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator e reforço a questão que ele coloca com relação aos limites da lide aqui, posta. Há um pedido expresso de encaminhamento para extinção de cargo A ou B. Isso eu acho realmente um absurdo, não vejo como prosperar, então acompanho integralmente o voto do relator. Proclamo, portanto, o resultado. O Conselho Nacional, com divergência dos conselheiros Lázaro Guimarães, Almino Afonso e Adilson Gurgel, deliberou pela improcedência do pedido nos termos do voto do eminente relator.